Muito bem, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Direito Previdenciário e neste módulo será a parte 1 das nossas questões comentadas de provas anteriores a respeito de crimes praticados contra a Previdência Social. Então, vamos ver como este assunto, que vocês já conhecem tão bem, né, já estudaram, espero que façam uma consolidação, uma memorização e uma fixação de alta performance. E vamos ver então como essas questões podem ser cobradas em prova. Lembrando que quando nós resolvemos questões de provas anteriores, ou até mesmo questões inéditas, depende do momento do nosso estudo, ela pode ter uma finalidade diferente. No momento inicial do estudo, ela serve para que você consiga consolidar o conhecimento e contextualizar a informação da forma em que pode ser cobrado na prova. Quando você já é um aluno mais avançado, aí você já está mensurando a sua performance e também verificando se existe algum ponto falho ou esquecimento que você deve, alguma aresta para parar, tá certo? Então, primeiro você faz questões para consolidar o conhecimento, fixar o conteúdo. Depois, para mensurar o conhecimento e identificar, então, algum fio solto que você deva fixar. Vamos, então, para as nossas questões. Vem comigo para a tela. Muito bem. Questões de provas anteriores. Crimes contra a Seguridade Social. Parte 1. Parte 1. Vamos lá. Seguindo aqui. Uma questãozinha de 2017 que fala o seguinte. Com relação aos crimes contra a Previdência, é correto afirmar que a Lei nº 9.983 de 2000, ninguém precisa conhecer esta lei, nem memorizar o seu número, nem conhecer o seu conteúdo, porque ela foi uma lei que alterou o Código Penal, ok? Dispõe o seguinte. Constitui crime de apropriação indébita previdenciária, deixar de pagar benefício assegurado que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Está dizendo aqui que é um crime de apropriação indébita previdenciária, deixar de pagar benefício assegurados que integraram despesas contábeis, custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Nós temos aqui uma baita pegadinha. Por que uma baita pegadinha? Porque olha só. Olha o que diz aqui o artigo 168A, que eu trouxe para vocês aqui na íntegra, para que vocês identifiquem qual é a pegadinha. Olha só. É crime de apropriação indébita previdenciária deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social, que tenham integrado despesas contábeis, custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Ou seja, o crime é deixar de recolher as contribuições devidas à Previdência nesse caso, tá certo? Em relação ao pagamento do benefício, olha o que diz aqui a lei, o Código Penal. Também é crime, né, e incorre nas mesmas penas, deixar de pagar o benefício devido ao segurado, quando, agora a situação é outra, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Então vejam, né? O que o enunciado fez? Ele pegou a primeira parte do item 3 e somou com a segunda parte do item 2. Então vejam, voltando aqui para a questão, olha só, por que essa questão está errada? Porque o crime de apropriação é deixar de pagar benefício não que tenha integrado despesa contábil ou custo, não, é deixar de pagar benefício que já tenha sido reembolsado pela Previdência, tá certo? Ó. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que essa questão está errada? Volta para mim. Vejam, o que a questão fez? Ela pegou uma parte de um item com outra parte de outro item, tornando a assertiva errada, tá bom? O crime de apropriação indébita previdenciária é deixar de pagar, se configura ao deixar-se de pagar benefício previdenciário quando tais valores já forem reembolsados para a empresa, né, pela Previdência. Então vejam,
quando a empresa ela se reembolsa dos valores que pagou, por exemplo, de salário família e salário maternidade, como aprendemos, né? Então, ela se reembolsa dos valores antes, né, de pagar e deixa de pagar os benefícios para os seus segurados, para os seus empregados, por exemplo, né? A empresa tem um empregado e está pagando salário maternidade ou salário família, e a empresa deveria pagar o salário maternidade ou salário família para esse empregado e depois se reembolsar junto à Previdência. Mas se a empresa ela se reembolsa junto à Previdência e não paga e deixa de pagar o benefício salário maternidade ou salário família ao seu empregado, por exemplo, ele incorre no crime de apropriação indébita previdenciária. Mas não há uma previsão de crime de apropriação indébita deixar de pagar benefício que não estiver constando em conta contábil, que não integrar aí despesa contábil, perdão, e nem integrar custo de venda ou de serviços. Não. Aí não é deixar de pagar benefícios, é deixar de recolher contribuição. Deixar de recolher contribuição que tenha integrado despesa contábil ou integrado custo de venda ou custo de prestação de serviços, aí sim seria também um crime de apropriação indébita previdenciária. Então o erro dessa questão, repito, foi porque pegou a parte de um inciso com a outra parte de outro inciso, que não se correlacionam entre si. Volta para a tela. Então aqui está, ó. Quando fala de benefício assegurado, deixar de pagar benefício assegurado, para que tivesse correto, teríamos que falar que já foram reembolsados à empresa pela Previdência. Não tem nada que falar de despesa contábil, custo relativo à venda de produtos ou serviços. Só poderia falar de despesa contábil, custo relativo à venda de produtos ou serviços, se no lugar do benefício assegurado tivesse escrito deixar de recolher contribuição previdenciária, e aí o resto estaria correto. Perfeito? Então vejam, é apenas uma questão aí de pegadinha. Vamos então para a próxima questão. A nossa segunda questão diz o seguinte: com relação aos crimes contra a Previdência, é correto afirmar que a Lei 9983 de 2000 dispõe o seguinte, vamos lá. Constitui crime de sonegação de contribuição previdenciária, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e na forma legal ou convencional. Olha só, tá muito fácil de responder essa, hein, pessoal? Respondam aí, porque tá muito fácil. Olha só. Crime de sonegação de contribuição previdenciária e depois diz deixar de repassar a Previdência Social. Contribuições recolhidas dos contribuintes. Ora, é claro que a questão está errada, né? Por que ela está errada? Ela está errada porque deixar de repassar a Previdência Social contribuições recolhidas dos contribuintes, né, arrecadadas, descontadas, retidas, ela é um crime de apropriação indébita previdenciária. Quando a empresa ela recolhe, retém, desconta, arrecada a contribuição do segurado ao seu serviço e não recolhe, ela está se apropriando indevidamente do que não é seu. Então o crime não é sonegação de contribuição previdenciária, o crime é de apropriação indébita previdenciária. Para que houvesse o crime de sonegação, vocês já sabem, o contribuinte teria que ter sonegado informações sobre fatos geradores de contribuição previdenciária, sonegado informações, em conjunto suprimiu ou reduziu a contribuição devida. Então, quando ele reduz, né, suprime ou reduz a contribuição devida, por ter além disso, omite os fatos geradores de contribuição previdenciária, aí é sonegação. Lembrando que sonegação é de informação, né, e não de dinheiro. Não é deixar de recolher, não é crime de sonegação. Crime de sonegação é deixar de informar que deve, o que não tem nada a ver com esse enunciado. Volta para a tela. Questão errada, né? Estão aqui os artigos correspondentes, ó. A sonegação é suprimir ou reduzir, né? Mediante omissão de folha de pagamento, omissão na contabilidade, omissão, né? Lucros, receitas, etc. Ou seja, é deixar de informar algo, omitir algo para a Previdência, suprimindo ou reduzindo contribuição. O que acontece nesse enunciado é que não é a sonegação. Vimos que é apropriação indébita previdenciária, conforme consta no 168A do Código Penal. Deixar de repassar à Previdência a contribuição recolhida dos contribuintes no prazo, forma legal ou convencional. Tranquilo? Então, questão incorreta essa segunda questão, assim como a primeira, né?
ambas são erradas. Vamos para a terceira questão. Com relação aos crimes contra a Previdência Social, é correto afirmar que a Lei número 9.983 de 2000, que atualizou ali o Código Penal, dispõe o seguinte, vamos lá. No crime de apropriação indébita previdenciária, a pena será reduzida pela metade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento. Opa, que beleza aqui, ó. Declara. Estamos falando de apropriação indébita, hein? Como vocês sabem, na apropriação indébita, não basta declarar e confessar, tem também que pagar as contribuições, importâncias ou valores. E, além disso, tem que prestar informações devidas à Previdência antes do recebimento da denúncia. Opa! Nós temos alguns erros aqui, tá certo? Vamos lá. Temos aqui a palavra metade e a palavra recebimento da denúncia. Veja só. Primeiro erro. No caso aqui mencionado, a punibilidade não será reduzida pela metade. Ela será extinta. Quando o contribuinte, ele espontaneamente, o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições espontaneamente, não é reduzida a pena pela metade. Ela é extinta. E, no entanto, deve prestar também informações da Previdência, mas não é antes de recebimento da denúncia. É antes do início da ação fiscal. Letrinha desgraçada, mas dá para entender, né? Então vamos lá, vem comigo. Veja, pessoal, no crime de apropriação indébita previdenciária, a pena será extinta se o contribuinte, se o agente declara, confessa e efetua o pagamento espontaneamente e presta as informações à Previdência Social antes do início da ação fiscal. Então temos dois erros no enunciado. O primeiro é que ele fala que reduz pela metade, quando na verdade a punibilidade é extinta. E segundo, que ele fala que isso ocorre antes do oferecimento da denúncia, quando na verdade isso deve ocorrer antes do início da ação fiscal. Isso significa espontaneamente, antes do início da ação fiscal. Tá bom? Eu vou trazer o artigo para que vocês vejam. Vem comigo para a tela. Então, pessoal, sabemos que a questão está errada, porque tem dois erros aqui. Olha só o que diz aqui o artigo 68A, parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente, ou seja, antes do início da ação fiscal e não antes da denúncia, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições e outras importâncias devidas ou valores, presta as informações à Previdência na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Por isso que aquela questão estava incorreta. Ah, professor, mas tinha um caso em que ele poderia, mesmo depois da ação fiscal, do início da ação fiscal, mas antes do oferecimento da denúncia, também ter a pena reduzida. Pois é, mas é uma outra situação. Aí é uma situação em que ele não terá pena reduzida pela metade. É facultado ao juiz, né, a deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Neste caso, se o réu for primário, tiver bons antecedentes e, né, ele efetuar o pagamento do principal e dos acessórios, tal, né? Tudo isso, prestar as informações, tudo isso mesmo após o início da ação fiscal, mas antes do oferecimento da denúncia. Mas não reduz pela metade. O juiz poderá deixar de aplicar apenas ou aplicar apenas a pena de multa. Por isso é que está esta questão errada, tá bom? Então, todas até aqui erradas, vamos prosseguir, vem comigo. Muito bem. Vamos a uma questão aqui da FCC de 2017, do Tribunal Superior do Trabalho. Diz o seguinte: Plutão constituiu uma empresa individual para a criação e desenvolvimento de sistemas informatizados, contratando 4 empregados. Decorridos o primeiro ano de funcionamento, Plutão não conseguiu atingir o faturamento planejado. No início, né?
acumulando dívidas com fornecedores e contraindo empréstimos bancários. Tudo que está dizendo até aqui é só para dizer que o Plutão está lascado, tá bom? Plutão está endividado, tá cheio de dívida, cheio de empréstimo, está lascado. É só isso. Não importa nada a princípio para a nossa questão. Vamos seguir. Assim, para dar sobrevida ao empreendimento, decidiu, durante 6 meses, descontar as contribuições previdenciárias dos seus empregados sem que houvesse recolhimento aos cofres da Previdência. Ou seja, por 6 meses, ele descontou contribuições dos seus empregados e não recolheu aos cofres da Previdência, porque não tinha dinheiro. Nessa situação, quanto aos crimes contra a Previdência Social, julgue o item a seguir. Ou seja, a questão começa agora, vamos lá. Caso Plutão confesse a dívida, efetue o pagamento espontâneo integral dos valores devidos e preste as devidas informações aos órgãos previdenciários antes do início da ação fiscal, poderá ser extinta a punibilidade da sua conduta. Vamos entender? Então vamos lá. O que aconteceu? Ele estava quebrado, sem dinheiro, lascado, e por 6 meses ele descontava a contribuição dos seus segurados e não recolhia. Aí está perguntando aqui, se ele confessar a dívida, efetuar o pagamento for espontâneo, total, prestar as devidas informações ao órgão previdenciário, ou seja, declarar, prestar as informações, e tudo isso ocorra antes da início da ação fiscal, está dizendo que a punibilidade poderá ser extinta. O que vocês acham? Ora, a questão está corretíssima. O crime aconteceu. Ele, de fato, cometeu um crime de apropriação indébita previdenciária. Ele descontou a contribuição dos segurados ao seu serviço, mas como estava passando por dificuldades financeiras, ele pegou esse dinheiro aí para talvez reinvestir na empresa, tentar aí dar um up na empresa. Então ele descontou a contribuição dos segurados ao seu serviço e não recolheu. Cometeu o crime de apropriação indébita previdenciária? Cometeu. Apesar de ter cometido, ele pode sim ter a sua pena extinta, né? A extinção da punibilidade da sua conduta, desde que ele declare, confesse e efetue o pagamento da contribuição previdenciária. Aquele foi o que ele fez, né? Tudo isso espontaneamente foi o que ele fez e antes do início de qualquer ação fiscal foi o que ele fez. Ou seja, ele cometeu um crime de apropriação indébita previdenciária, mas antes de qualquer ação fiscal declarou, confessou e pagou espontaneamente. Logo, sim, há previsão no Código Penal para que o crime de apropriação indébita tenha sua punibilidade extinta neste caso. Tá certo? Vamos verificar como é que está o artigo. Vem comigo. Bom, só antecipando, né, pessoal? Questão corretíssima. Tá aqui, ó. É extinta a punibilidade no crime de apropriação indébita previdenciária, o 68A. Se o agente espontaneamente declara, Plutão declarou, confessa, Plutão confessou e efetuou o pagamento, Plutão efetuou o pagamento, né? Prestou as informações devidas, sim, antes do início da ação fiscal. Tudo isso é o que ele fez. Questão corretíssima, ok? Vamos seguir? Então, próxima questão. A quinta questão diz ainda sobre Plutão. É a mesma história, né, pessoal? Plutão constituiu empresa, né? Estava passando de necessidade, acumulou dívidas, contraiu empréstimos bancários, ó. Mesmo enunciado. Para dar sobrevida ao seu empreendimento, decidiu durante 6 meses a mesma coisa. Descontar a contribuição previdenciária dos seus empregados sem que houvesse o devido recolhimento para os cofres da Previdência. Até aqui, tudo igual. Nessa situação, quanto aos crimes contra a Previdência, julgue o item a seguir. Agora é que começa a pergunta da vez. Olha só. Se os valores das contribuições previdenciárias não fossem descontadas nas remunerações dos empregados, embora não tivessem sido realizados os recolhimentos devidos à Previdência Social, Plutão, diz aqui, não responderia pela prática de apropriação indébita previdenciária. Está dizendo que se não fossem descontadas os valores das contribuições, não fossem descontadas da remuneração dos empregados,
embora não tivesse recolhido. Ok? Ele diz aqui a questão, não responderia pela prática de apropriação indébita previdenciária. Vejam, ora pessoal, Plutão, como vocês sabem, está lascado, né? Está endividado, está devendo para banco, está quebrado. Ele, primeiro, o enunciado começa a falar que durante 6 meses ele descontou a contribuição dos segurados a seu serviço. Está aqui, né? Contribuição dos seus empregados sem que houvesse o recolhimento. Então, a parte inicial do enunciado diz que ele descontou por 6 meses a contribuição dos seus empregados e não recolheu. Sabemos que, neste caso, ele cometeu o crime, sim, de apropriação indébita previdenciária. Mas aí faz uma pergunta que é a seguinte: se nós sabemos que ele descontou, né, e não recolheu, se apropriou indevidamente, sim. Mas aí vem a pergunta: se ele não tivesse efetuado esse desconto, ele não recolheu, mas também não descontou do segurado, ele incorreu no crime de apropriação indébita previdenciária? Resposta: não. Então o enunciado está certo, porque o enunciado falou, ele não incorre no crime de apropriação indébita previdenciária. Por isso é que está certo, porque não incorre mesmo. Só o crime de apropriação indébita previdenciária se, no caso aí, a empresa se apropriasse indevidamente das contribuições descontadas dos seus empregados. Mas aqui o enunciado ao final diz que ela não fez isso. Se ela não fizesse isso, não incorreria no crime de apropriação indébita previdenciária. Perfeito. Só incorreria se fizesse. Aí alguém vai dizer, então qual crime que cometeu? Se ela não descontou a contribuição dos seus empregados, mas também não recolheu. Bom, se ela não descontou e não recolheu, crime de apropriação indébita previdenciária com certeza não aconteceu, porque ela não se apropriou indevidamente da contribuição dos seus segurados. Pode haver sonegação de contribuição previdenciária ou não. Depende do fato. Se ela declarar esses fatos geradores à Previdência, mesmo que não recolha, não há crime nenhum. Mas se ela não declarar e não recolher, aí o crime seria outro, seria o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Se a Plutão não informasse os fatos geradores de contribuições previdenciárias e também não os recolhesse, sonegação. Sonegou a informação e deixou de recolher. Mas não sabemos se ele declarou ou não. Não sabemos se houve sonegação ou não nesse caso. O que podemos afirmar com certeza é que a apropriação indébita previdenciária não houve. E é isso que a questão afirma, que não houve apropriação indébita previdenciária. Por isso é que a questão está certa. Fechou? Volta para a tela. Está aqui, ó. Questão corretíssima. Está aqui, ó, a explicação resumida. Ó, deixar de repassar a Previdência Social, contribuições recolhidas dos contribuintes, né? Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência que tenha sido descontada de pagamento. Tenha sido. Como o enunciado diz que não houve o desconto hipoteticamente, não haveria o crime. Por isso é que a questão está correta. Mais uma questão também falando de Plutão. É a mesma história, só muda o final. Então vamos direto para o final, certo? Temos aqui que Plutão também, né, estava devendo dinheiro para todo mundo, contraiu empréstimos bancários e por conta disso ele decidiu por 6 meses descontar as contribuições previdenciárias dos seus empregados sem que houvesse o devido recolhimento aos cofres da Previdência Social. Até aqui, tudo igual, tá certo? Tudo igual. Vamos então para a pergunta. Conforme entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, com caráter vinculante, necessária a constituição do crédito tributário para que se dê início à persecução criminal no delito de apropriação indébita previdenciária. Bom, aqui, pessoal, eu trouxe essa questão para trazer uma súmula vinculante para vocês, tá bom? Eu vou escrever ela aqui, ó. Esta é a súmula vinculante número 24. Do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu melhorar esse 4 aqui. Piorou, né? Muito piorou também, mas vamos lá. Súmula vinculante 24. O que diz a súmula vinculante 24, pessoal? Diz exatamente o que a questão afirma.
E eu trouxe essa questão para vocês, para que vocês pudessem, então, nesse momento, estudar e conhecer esta súmula vinculante. Olha só. Ela diz o seguinte: não se tipifica crime material contra a ordem tributária prevista no artigo 1º, inciso 1º a 4º da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Ou seja, enquanto o fisco não houver feito o lançamento definitivo do tributo, que no nosso caso seria uma contribuição previdenciária. Então, antes do lançamento do tributo, ou seja, antes da constituição ali do crédito tributário, do crédito previdenciário, não se tipifica o crime material contra a ordem tributária, né? Há outros crimes. Nós estamos vendo que pode haver vários crimes, mas não contra a ordem tributária. Está aqui, ó. Contra a ordem tributária não há antes do lançamento. Voltando para a questão, olha o que ela diz aqui. Conforme o entendimento do STF com caráter vinculante, ou seja, é uma súmula vinculante, é necessária a constituição do crédito tributário, sim, para que se dê início à persecução criminal, sim, no caso de apropriação indébita previdenciária. Olha só, neste caso, pessoal, a apropriação indébita previdenciária, volta para mim, o Supremo Tribunal Federal, na explicação desta súmula vinculante, né, que é um crime contra a ordem tributária, ela também vai se aplicar ao nosso caso de apropriação indébita previdenciária. Ou seja, como diz aqui, é necessária a constituição do crédito tributário, ou mais especificamente no nosso tributo, que é tributo contribuição previdenciária, a constituição do crédito previdenciário, o fisco tem que efetuar o lançamento, tá certo? Para que se dê início, então, à persecução criminal no crime de apropriação indébita previdenciária. Não basta simplesmente o fisco dar início aí a um processo crime contra o contribuinte sem que ele tenha apurado, mesmo que o fisco tenha identificado o crime. O fisco, olha só, identifiquei o crime de apropriação indébita previdenciária e uma vez identificado o crime, eu já posso iniciar, então, os trâmites criminais? Resposta, não. Se você identificou que houve apropriação indébita previdenciária, a primeira coisa que o fisco tem que fazer, no caso a Receita Federal, a primeira coisa que a Receita Federal faz é efetuar o lançamento, emitir o auto de infração, cobrar os valores que foram indevidamente apropriados. Depois de cobrado esses valores, é que a gente faz uma representação fiscal para fins penais, e com esta representação fiscal para fins penais, encaminhada ao Ministério Público, dá-se início a essa persecução criminal, tá bom? Então veja, a Receita Federal não é que tomou, vamos supor, eu estou numa fiscalização, e eu faço isso na prática. Eu estou numa fiscalização com um contribuinte e percebi que houve apropriação indébita previdenciária. Eu não saio já informando o Ministério Público do crime. Eu primeiro efetuo o lançamento, eu emito o auto de infração contra o contribuinte, cobrando os valores que foram apropriados indevidamente, com juros e multa, e após o lançamento estar concluído, eu encaminho para o Ministério Público uma representação fiscal para fins penais, para que ele, ao final aí, né, confirmando aí a constituição do crédito tributário definitiva, ele então dê início aos trâmites processuais criminais contra aquele que se apropriou indevidamente dos créditos previdenciários, tá certo? Então, eu quero que vocês guardem essa súmula vinculante, volta para a tela. Então, pessoal, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, né? No caso, a apropriação indébita previdenciária também se enquadra aqui como uma situação possível, antes do lançamento definitivo. Portanto, tem que autuar o contribuinte, lançar o contribuinte para depois dar início às partes criminais. Portanto, a questão está correta, podem marcar como correta e vamos para a próxima questão. Vamos lá. Maria, proprietária de uma sorveteria situada em uma cidade litorânea, adquiriu de forma financiada 2 novos freezers para seu estabelecimento comercial. Beleza. Em razão do período de baixa temporada, ocorreu considerável queda nas vendas da sorveteria e o seu faturamento tornou-se insuficiente para arcar com todas as despesas. Olha só, a questão do último concurso do INSS, hein? Para você que está estudando para o INSS, tá aqui, ó.
Bom, então o seu faturamento tornou-se insuficiente para arcar com todas as despesas. Diante dessa situação e visando honrar com o pagamento das prestações dos freezers, Maria deixou de repassar à Previdência Social as contribuições previdenciárias recolhidas dos 5 funcionários do estabelecimento, no prazo e na forma legal, tendo incorrido em crime contra a Seguridade Social. Perfeito? Veja que é uma situação, né? Até aqui é uma situação praticamente idêntica àquela de Plutão, de umas questões anteriores aí. Por quê? Ela está quebrada, está sem dinheiro, fora de temporada, está sem dinheiro e precisa, então, usar o dinheiro que ela descontou dos empregados ao seu serviço. Então, dos 5 empregados ao seu serviço, ela descontou a contribuição previdenciária e não repassou. Logo, sabemos que ela incorreu em crime. Mas vamos continuar. Pois bem, tendo como referência essa situação hipotética e com base nas disposições legais a respeito dos crimes contra a Seguridade Social, julgue o próximo item. A conduta de Maria configura crime de apropriação indébita previdenciária, para o qual é prevista a pena de reclusão e multa, como nós bem vimos, né? Reclusão e multa. Ora, pessoal, questão muito fácil. E vejam como as bancas fazem questões parecidas. Esta questão é idêntica à de Plutão. Só que ao invés de falar Plutão, falou Maria. Ao invés de falar que o negócio dele era outro, é uma sorveteria, né? Mas ambos estavam quebrados, com dificuldades financeiras, descontaram a contribuição dos empregados ao seu serviço, ambos fizeram apesar de descontar a contribuição, não repassaram para a Previdência Social e igualmente cometeram crime de apropriação indébita previdenciária. Vejam como a banca costuma fazer perguntas parecidas, porém com outras personagens aí. Então vejam, crime de apropriação indébita previdenciária, sim. A questão está corretíssima. Perfeito? Vamos verificar isso na legislação. Vem comigo para a tela. Olha só. Pena de reclusão e multa, ó. Reclusão e multa. Como vocês bem aprenderam, né? São esses os crimes. E tá aqui, ó, deixou de recolher no prazo legal a importância descontada, ó. Perfeito? Então, como sabemos e vimos, não há qualquer dúvida de que deixar de descontar a contribuição dos seus empregados, né? Descontar, perdão, e deixar de recolher, de repassar para a Previdência é crime de apropriação indébita previdenciária. É fácil de saber na prova. Porque Maria, ao descontar a contribuição dos seus empregados e não recolher para a Previdência, ela se apropriou indevidamente do que não era seu, do que era dos empregados para a Previdência. E ela se apropriou e não repassou. Com isso, tranquilamente, vocês acertam a questão na prova. Fechado? Vamos seguir. Então, confirmando aqui a questão está correta, a 7ª, vamos para a 8ª questão. A mesma situação com Maria, tá certo? Olha só. Maria, sabemos que ela, visando honrar o pagamento dos freezers, Maria deixou de repassar à Previdência Social as contribuições previdenciárias recolhidas dos 5 funcionários do estabelecimento, né, tendo incorrido em crime contra a Previdência Social. Tudo isso nós já sabemos, tá? Vamos ver agora qual é a pergunta. Tendo como referência essa situação, julgue o próximo item. Vamos lá. Iniciada a ação fiscal em desfavor de Maria, houve já o início da ação fiscal. O juiz responsável pelo processo não poderá, diz aqui a questão, deixar de aplicar a pena, ainda que Maria efetue os pagamentos devidos, seja ré primária e goze de bons antecedentes. Ora, pessoal, nós aprendemos que sempre que o agente for primário, primeiro requisito, gozar de bons antecedentes, segundo requisito, após a ação fiscal, porém, antes de oferecida a denúncia, se efetuar os pagamentos devidos, então é primária, goza de bons antecedentes e efetuou os pagamentos devidos. Mesmo que seja após o início da ação fiscal, porém antes da denúncia. O juiz tem a faculdade de, ele pode deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Aqui está dizendo que ele não poderá deixar de aplicar a pena. Poderá sim.
Poderá sim. O juiz poderá, neste caso aqui do enunciado, deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Por quê? Porque no nosso caso, Maria é primária, goza de bons antecedentes e, ainda que já tenha iniciado a ação fiscal, ela efetuou o pagamento, né? Aqui não disse que foi antes de oferecida a denúncia, mas não disse que a denúncia foi oferecida. Portanto, ela, mesmo após iniciar a ação fiscal, sendo ré primária e gozando de bons antecedentes, ela efetuou o pagamento e sim, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Então aqui diz que o juiz não poderá deixar de aplicar a pena. Resposta, está errado, porque poderá sim deixar de aplicar a pena se quiser e se ainda não foi oferecida a denúncia. Portanto, questão errada. Volta para a tela. Tá certo? Tá errado porque não poderá é poderá o correto. Beleza? Tá aqui, ó. Tá aqui a resposta, olha só. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o agente for primário, tiver bons antecedentes e desde que tenha promovido após a iniciação fiscal e antes de oferecida a denúncia o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive os acessórios. Tá certo? Então, questão errada. Ele poderá sim deixar de aplicar a pena. Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz: no que concerne aos crimes contra a Seguridade Social, aos delitos contra a administração pública e aos crimes contra a fé pública, julgue o próximo item. Vamos lá. O delito de apropriação indébita previdenciária prescinde do dolo específico, né? Prescinde do dolo específico e constitui crime omissivo próprio, que se perfaz com a mera omissão de recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais. Então está dizendo o seguinte, ó, a apropriação indébita previdenciária, ele prescinde do dolo específico, perfeito? E constitui um crime omissivo próprio, ou seja, a simples omissão, no caso do recolhimento daquilo que foi descontado, perfeito? Descontou e omissivo próprio por simplesmente não ter efetuado aquilo que deveria fazer, que era repassar, tá? Se perfaz, como disse, com a mera omissão do recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais. Bom, para analisarmos essa questão, o que eu trouxe para vocês? Olha só. O delito de apropriação indébita previdenciária, segundo a doutrina e também segundo a jurisprudência, ela prescinde do dolo específico, ou seja, ela dispensa o dolo específico. Prescinde, dispensa, né? Então, ela dispensa o dolo específico, ou seja, não é necessário que haja uma intenção de agir daquela forma. Não há necessidade de que se comprove a intenção dolosa do contribuinte não recolher. O simples fato de não recolher, intencionalmente ou não, já é suficiente para constituir-se o crime, certo? Que é a vontade. Então, ela dispensa a vontade de realizar o fato com o fim especial de obter uma vantagem devida. Ou simplesmente, nem que seja por esquecimento, ainda assim o crime ocorre. E ele constitui crime omissivo próprio. Por quê? Porque se perfaz com a mera omissão de recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo. Tá certo? Então vamos lá. Vamos entender o enunciado. O enunciado usa umas palavras rebuscadas para assustar vocês. Mas a questão é fácil, ela é simples. Está dizendo que o crime de apropriação indébita previdenciária, que é aquele que vocês conhecem, né? A empresa, por exemplo, desconta a contribuição do empregado e não recolhe, né? Hipoteticamente, uma das várias situações possíveis. Pois bem, está dizendo aqui que ele prescinde de dolo específico, ou seja, que ele dispensa a intenção de praticar daquela forma. É verdade. Em nenhum momento que nós estudamos, nós falamos o crime de apropriação indébita previdenciária, quando a empresa desconta e não recolhe, só é crime se for uma intenção do empresário não recolher. Não. Se ele não recolheu porque ele esqueceu, porque ele não quis, porque ele quis se beneficiar, porque ele quis enganar o fisco, não importa.
ele prescinde do dolo específico, ou seja, ele dispensa, né? Ele dispensa o dolo específico, ou seja, pouco importa a intenção. Então, não tem que ter uma intenção de obter alguma vantagem ou cometer algum crime. Ele simplesmente, não recolhi. Pouco importa para o fisco se ele não recolheu porque ele não quis ou se ele não recolheu porque ele esqueceu. Se ele não recolheu, descontou e não recolheu, o crime já aconteceu. Por isso que ele é um crime omissivo próprio. Por que omissivo próprio? Porque simplesmente a mera omissão do recolhimento, ainda que não intencional, a mera omissão do recolhimento já torna o crime perfeito e acabado. Perfeito? Então, deixar de recolher as contribuições previdenciárias que foram descontadas do empregado, por exemplo, dentro do prazo legal, não recolheu. Houve omissão no recolhimento? Houve. Fim de papo, já está consumado o crime. Não importa se houve intenção, dolo específico, pois é um crime omissivo próprio, ou seja, o simples fato de não fazer algo já é suficiente para que o crime seja consumado. E o não fazer algo, neste caso, é não recolher as contribuições previdenciárias que foram aí descontadas do empregado, por exemplo. Tá bom? Então, duas coisas sobre esse crime. Ele é um crime que prescinde, que dispensa dolo específico, ou seja, pouco importa a intenção do agente, o que importa é que ele omitiu o recolhimento. E segundo, né, é um omissivo próprio. O simples fato de omitir o recolhimento daquilo que se apropriou já é suficiente para a consumação do crime. Isto posto, voltando para a questão. Isto posto, pessoal, o que nós temos aqui? Questão corretíssima. Questão corretíssima. Tudo certo. Por que tudo certo? Ele dispensa o dolo específico, certo. É um crime omissivo próprio, certo. Que ele se perfaz com a mera omissão do recolhimento, certo. Né? Perfeito. Tudo certo. Beleza? Vamos seguir. Próxima questão é a de número 10 aqui. Vamos lá. Próxima questão diz: no que diz respeito à apropriação indébita previdenciária, a conduta do agente que deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no legal ou convencional, é correto afirmar. Então, vamos lá, ver o que é correto afirmar sobre o crime de apropriação indébita previdenciária. Deixar de recolher no prazo legal a contribuição ou outra importância destinada à assistência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado aos trabalhadores segurados, terceiros ou arrecadada do público. Está dizendo aqui, também tipifica crime de apropriação indébita previdenciária. E aí, pessoal? Está dizendo que deixar de recolher no prazo legal a contribuição ou outra importância destinada a... Opa! Temos um erro aqui. Não é crime, porque não há previsão, a questão está errada, porque não há previsão de que o crime de apropriação indébita previdenciária se enquadra em deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à assistência social, mas sim à previdência social. O resto está certo, que tenha sido descontado do pagamento efetuado aos trabalhadores segurados, terceiros ou arrecadador público. Tá? Também tipifica o crime de apropriação? Se for contra a assistência, não. Questão errada. Olha aqui o que nós temos no artigo 168-A. Olha só. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social e não à assistência social. Então vejam que a banca é cruel, né, pessoal? Voltando para a questão aqui, Voltando para a questão aqui, a banca é cruel. Ela muda uma palavra, ela troca previdência social por assistência social. E vocês têm que saber isso. Por isso é que fazer exercícios, né, faz com que vocês saibam quais são as pegadinhas que a banca pode colocar na prova. Quanto mais exercícios vocês resolvem, mais vocês descobrem possíveis malandragens e picaretagens da banca para que vocês não caiam nas pegadinhas, tá bom? Vocês nunca mais vão cair na pegadinha se ela mudar a previdência social por assistência social no crime de apropriação indébita previdenciária.
Fechado? Então, deixar de recolher contribuições destinadas à previdência e não à assistência, que foram descontadas, né, previamente. Então, com isso, temos que a alternativa está incorreta. Vamos para a próxima questão. Importante é treinar as pegadinhas da banca. Por isso que não é importante só conhecer o conteúdo, mas saber como isso pode cair na prova e como a banca pode tornar uma assertiva correta em uma assertiva incorreta. Vamos seguir? Vem comigo.